Olá, está começando mais um episódio do podcast Lab Moda 2023, aqui diretamente do Lab Moda 2023. Estou aqui novamente com o diretor-geral do Lab Moda, Rafael Perry, também com a Nina Ribas, que está à frente da House Café, e a nossa barista, a Adri Mello. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu quero começar esse programa pedindo para vocês explicarem um pouquinho o que é a House e, enfim, falar um pouquinho dessa relação do café e o Lab Moda. Claro. Eu vou começar falando que eu tô envolvida com o Lab desde 2015 no projeto. Eu já fui a produtora, que foi a primeira edição no Pátio Batel. Uns 2 anos depois eu abri um show como atriz, eu sou apresentadora. E agora a gente está assumindo a produção aqui da cafeteria, do bar. E a gente vai falar um pouquinho dessa relação do café sendo também um slow fashion, né? Dentro do segmento da gastronomia, o café especial, a gente tem o contato com o produtor, você sabe de todas as etapas, então ele entra nessa categoria do slow fashion, assim, ele é sustentável, né? Ele tem toda uma questão de respeito a todas as camadas e todos os processos. Então estar aqui nesse evento, que eu já participei como produtora, que eu conheço quase todas as marcas que estão expondo, porque eu também trabalho com produção cultural. Fiz o Joyart também como produtora, então muita gente do Joyart está aqui dentro. É legal essa inserção de um projeto dentro do outro projeto. E eu como pessoa e como artista me sinto isso dessa forma individual também. Eu estou sempre dentro desse projeto, mesmo que mude a função. É legal que daí o evento, a cada ano, as pessoas se reencontram. Sim. Então, eu estou aqui hoje oferecendo um café, estava antes como produtora. O Max eu conheço, a gente já trabalhou em outros projetos, agora quem está produzindo é o Max. É muito legal essa coisa de cada edição, a gente poder rever, é um jeito de ter um novo olhar para o projeto. Legal, e gosto sempre de frisar, né, que a House ela já está com 15 anos no mercado aqui de cafés especiais em Curitiba, e a marca é uma das promissoras, assim, né? Então foi uma das marcas que trouxe o consumo do café especial mesmo para a cidade e dissipou isso, né? É sempre legal relembrar, assim, a gente está aí no mercado há muito tempo, com eventos, com café especial, com a gastronomia de alta qualidade, né? Esse é sempre o nosso foco. Eu tenho uma pergunta aqui que é o nome House. Eu dei uma leve pesquisada e sei que tem uma referência norueguesa, mas pode-se dizer que é um trocadilho também com a palavra em inglês? Porque o conceito do business foi a partir do significado da palavra em português. Então, a primeira loja do House, a primeira unidade, são os fundadores, o Juca e a Ida, tiveram essa ideia. Como significa generosos, e esse ato de oferecer café é muito afetivo, o vinho também traz essa questão. Então, são 2 elementos que precisam de cultivo, do clima, e estão na vida da gente, no teu cotidiano, em festas. O café, da hora que a gente acorda, a gente consome café. Então eles fizeram aquele espaço como se fosse uma casinha, foi um dos primeiros lugares a se parecer com o coworking que a gente fala hoje. Então eles ofereciam a água e o Wi-Fi. Uhum. E também foi a primeira vez que se fez o conceito de taça, para desconstruir também essa coisa do vinho ser tão formal. Então você entrava no House e você tinha a sensação que você estava entrando numa casa. Legal. E na época eles sempre diziam, a gente não faz clientes, a gente recebe visitas. Então a palavra generoso significa muito, e aí a brincadeira com a sonoridade do inglês é proposital. Então sempre que a gente envia um presente para alguém na casa de alguém, pode ser uma cesta, pode ser um cafezinho, a gente usa o trocadilho que é o house na sua house, né? Vai fazer um evento na sua casa, esse é o aniversário, daí a gente desloca todos os serviços para os eventos corporativos e sociais, e aí a gente criou na época da pandemia o Na Sua House, que foi um jeito de remodelar a marca, né? Sim. Foram as cestas. Legal. Bom, você falou da pandemia, eu queria saber quais são os principais desafios da House agora, porque, como vocês falaram, vocês estão há 15 anos no mercado, então vocês trouxeram esse conceito de café mais gourmet, não sei se eu posso falar assim. Especial. Mas, isso, perdão. Mas a gente tem essa leva agora de café gourmet e esses derivados assim.
Então eu queria saber quais são os principais desafios nesse mercado que está vindo com tudo, né? Tem café agora até... Tem café para todo mundo, como Exato. tem moda para todo mundo, como tem teatro para todo mundo. É interessante a gente falar disso. A gente tá nesse segmento que ele tem um diferencial do café gourmet, que digamos que o gourmet fica no meio do caminho ali, e o café tradicional, comercial, commodities, que é o que vende em mercado, né? Mas, Nina, só interromper, a Adri tá tirando os equipamentos. Aí tava falando de café gourmet, ela ficou ali passando. Você pode explicar, desculpa, dá para trazer de volta e explicar pra gente? Eu ia fazer uma passada da categoria, enquanto a Adri pega aqui. O café especial, ele passa por uma banca, um ano de prova, né? Então, legal. quando o café atinge acima de 80 pontos, ele entra na categoria de cafés especiais. Digamos que o café que a gente encontra no mercado, ele tem até 40 pontos, né, Adri? Até 20, na verdade, Até 20. né? Mas o que significa isso para o público consumidor? Que o café acima de 80 pontos, ele é um café que tem um processo de qualidade ali, né, da fazenda, que é aquele cuidado do produtor de selecionar o café, que é aquele cuidado de secar e lavar corretamente, né? Toda a higiene, assim, né? Existe uma empresa, uma indústria que cuida disso, que é a BIC, mas a BIC não cuida dos cafés especiais, ela cuida do café da indústria, o café commodity, né? E o café commodity é aquele café que, digamos, que passa uma máquina lá e pega um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de café verde, um pouquinho de café maduro, folha, bichinho, pedra. Então não existe esse cuidado, né? E é por isso que a categoria de café especial é uma categoria tão importante, porque a gente valoriza o trabalho do produtor ou da produtora e valoriza toda essa sua cadeia, né? Tom Perry aqui comentou a gente chama de método, mas, né? Mas agora só me chamou a atenção. Mas como que cata o café gourmet? É diferente? A gente chama de colheita seletiva, né? Diferente da banana, por exemplo, que a gente tira do pé verde e ela amadurece na sua cesta ali, o café não. O café, a partir do momento que a gente tira ele do pé, ele para de madurar. Né? Então, por exemplo, o café verde ele tem um gosto muito abstringente de café verde, né? Então é por isso que a colheita seletiva, que no caso é a colheita manual, é tão importante, porque o produtor ele vai lá no pé de café e ele veja, bom, esse grão está maduro o suficiente, vou colher, esse também, vou colher. Então é por isso que é um trabalho árduo, né? O café ele é plantado em montanhas normalmente, então ele vai ter que estar com uma cesta ali de coleta, cada saca tem 64 quilos. Meu Deus. Então ele desce lá da montanha de 1.500 altitudes com uma saca de 64 quilos, assim. E pega um a um, frutinha por frutinha? Semente por semente. É claro que hoje em dia, dependendo da tecnologia da sua fazenda, se ela tem condições financeiras, você pode estar investindo aí em tecnologias que são caras, mas que você consegue daí coletar de uma forma um pouco mais ágil, mas ainda assim ainda ser seletiva, né? Existe um equipamento chamado derriçadeira, ela é um garfinho assim, né? Então ela entra nos galhos e puxa tudo. Aí depois o produtor põe numa cesta e faz aquele famoso chapéu legal, que vai legal. pra cima. Porque aí as folhas caem e fica só os grãozinhos, assim. E depois ele consegue, em outro processo da fazenda, selecionar só o maduro, mas não significa que o verde não vai ser usado para outra coisa, assim, né? Tá, É mais ou menos fazer isso. outra pergunta, vou aproveitar. Claro. E por que café é tão claro? Ele parece ser mais claro. Essa cor é linda, né? O pessoal fala, ai, mas parece um chá. Nossa, é muito clarinho. É bem importante essa pergunta e é muito gostoso, muito prazeroso pra gente dizer, isso aqui é cor de café de qualidade. Exatamente, Nina. Antes de responder essa pergunta, né, o café ele vem da origem da palavra que se chama kawa, que ela significa vinho em árabe. Uau. Então, muita gente esse aspecto da cor, assim, do vinho é tão importante quanto a cor do café, né? Mas ele tem essa cor um pouquinho mais clara, porque a gente fala torra média, né? A torra média significa que o café ele não veio com muitos defeitos. Quando a indústria pega o café, como eu falei, com pedrinha, galho, ela torra muito escuro. Bicho. Torra muito escuro para esconder isso, que a gente chama de defeito. Então ela torra tão escuro que você não vê esses defeitos. Quando tiver escrito extra forte, você pode ler extra sujo. Extra defeitos, exatamente. Aí o café especial, como ele é seletivo, na hora de torrar, a gente não precisa torrar ele tão escuro, porque ele não tem defeito. E daí na hora de extrair, ele dá esse aspecto um pouco mais claro. Então é uma questão de paladar, né? Você falou agora de extra forte, porque a impressão que... Vou arriscar dizer isso, mas eu acho que é fato, que o consumidor tem que o extra forte é o melhor, porque ele é mais forte, ele é mais condensado, ele tem mais café. Exatamente. E é Legal. ao contrário, então.
Infelizmente, né? Sim, isso é um pouco histórico, né? O Brasil, ele é o maior produtor de café do mundo e o brasileiro trata o café como um alimento mesmo, né? Ele vem na cesta básica ali. Então, para o brasileiro do dia a dia acordar e tomar um café da manhã, né? O cafezinho do dia dele, ele não pode chegar no mercado e pagar, no caso, R$45 uma embalagem de 400 gramas, assim, né? Então, para ele é mais barato pagar ali uma coisa barata, commodity mesmo, né? É por isso que existe um pouco esse histórico de dizer que o extra forte é o melhor, porque ele quer ficar acordado mais tempo. Entendi. Então ele acha que o extra forte tem mais cafeína. Mas como a Nina disse, não é extra forte, é extra sujo, assim. Nossa, eu tô chocada Tem muito com essas defeito. informações. Eu preciso admitir que eu sou 100% leiga no café, apesar de eu, nos últimos anos, tô tomando muito. Mas isso é bom a gente conhecer esse outro lado, né? O conhecimento, ele te leva a um tipo de informação que ninguém te engana, né? Isso é muito legal. A gente faz esse trabalho há muito tempo aqui em Curitiba, assim como o Luca Café, que é a primeira grande cafeteria daqui, de ensinar mesmo e trocar com o consumidor. Então, essa onda que você falou do café, ela vem com muita força. Sim. Ele vende mesmo. O comercial tá vendendo muito, o gourmet vende também, mas o café especial, a partir do momento que o consumidor tem esse entendimento, é um caminho sem volta. Assim como o azeite tem as suas, né, o vinho tem, eu falo, uma pessoa, né, cheia de complexidades. Sim. O café tá nesse patamar dos alimentos que, quando você tem um entendimento sobre, você não muda a cultura do consumo. E o café também é muito afetivo, né? Então muita gente, quando você pergunta qual que é a sua lembrança do café, é a minha avó que passava o meu cafezinho, Exatamente. o cheiro. Ó, já estamos quase entrando no café coado na calcinha. A gente vai chegar lá. Mas eu vou aproveitar porque assim, a questão antes de chegar no café coado, na calcinha, o café coado, porque ele meio que voltou, né? Eu tenho vontade de ter micro cafeterias do café coado na calcinha só com café coado e pingado. O café com leite. Pingado é uma coisa muito brasileira, não é? Muito brasileira. A proporção é muito brasileira, né? Então, a coisa da média, né? De pedir uma média. O café com leite é afetivo também. Sim. Então, eu tenho uma frase dentro do projeto que é: qual café te lembra a sua avó? O expresso ou o coado? Legal. Acho que eu tenho várias frases dentro do projeto, mas essa é uma que me impulsiona, assim, o quadro está em ascensão, digamos assim, porque as pessoas criaram uma curiosidade, assim, né, de entender como funciona o por trás. A partir do momento que você entende como funciona por trás, no mundo do café a gente fala que depois que o bichinho do café especial te pica, né, Sim. não tem volta. E aí começou a ter essa alta demanda de procura mesmo. As pessoas estão mais informadas, digamos assim. E por estarem mais informadas, elas querem que o resultado final da xícara dela seja de excelência. E aí elas estão procurando cursos, procurando estudar. E aí sim crescer a extração do café coado. E tinha-se uma questão, depois que o cafezinho do brasileiro mudou de preço, que vieram as cafeterias especiais e esse produto, né? Esse elemento teve como a cerveja artesanal. Sim. De repente você pagava 10 pila na cerveja e você começou a conhecer cerveja de 20, de 30. Né? Então, assim, o café passou por esse processo. Sim. Também como o chocolate está passando. O mundo gastronômico passou por essa gourmetização, digamos assim, Não, né? mas eu ia dizer assim, porque antes a ideia é que o café expresso... Isso, era nisso que eu ia chegar. Era o bom. Era o bom. E que o coado era ruim, que era o que você tinha em casa. Sim. Aí, quando as pessoas entenderam que o que importa é a escolha do grão, se você vai tomar ele numa máquina com um barista, ou você tem lá que ele fica no meio do caminho, assim, a italiana, a cafeteira italiana, né? Uhum. Ela te A dá. prensa francesa ou a italiana, Ela né? tem características do café coado e características do expresso. Não importa, o que importa é que você escolha um grão de qualidade e faça o seu café com o método que você tem em casa. Uhum. Eu sou super defensora da Melita, que foi criada por uma mulher. Legal. Hoje a gente usou aqui o coar, que é um produto brasileiro desenvolvido no Nordeste. Então, isso também cresceu muito. O conhecimento pelos métodos de coar café. Então, as pessoas também consomem o grão, compram o grão e querem ter mais métodos em casa. Sim. Então, e esse café aqui, antes que acabe, ele tem um azedinho no fim. Aí eu vou deixar com a Adri falar do sensorial do café. A gente entra daí numa das categorias, em um dos setores do café que a gente chama de sensorial do café, né? Que é aí que a gente sente as notas aromáticas do café.
o café é uma bebida muito complexa, digamos que é a bebida mais complexa do mundo. Até hoje você não consegue entender a complexidade do café, assim. Então cada terroir que a gente chama é cada solo, né? O Brasil é gigantesco, então dependendo de onde você planta o seu café, digamos que você planta o seu café ali do lado de uma mangueira. Pode ser que o solo da mangueira ali influencia no solo do café e você pode ter um café com frutas cítricas ou frutas amarelas. Então, dependendo, o café absorve muito o solo, assim. Então, esse azedinho que você fala ali é com certeza de uma dessas notas sensoriais do café. Porque passou por todo um processo de pós-colheita que a gente fala, né? Então o café ele vem dentro de uma casquinha, assim, uma polpa. Se a gente tira essa polpa, ele perde a doçura, mas ele ganha acidez. Se mantém essa polpinha, é mais doce, mas perde, né? Então cada etapa do processo, feita de diferentes maneiras, influencia no resultado final da xícara. Você pode destruir um bom café na hora de coar, e um barista também pode, como na torrefação. Então, às vezes, você colhe um café, daí vem cada etapa do café pode alterar o resultado da xícara. É enlouquecedor isso, né? Mesmo um café de muita qualidade, que foi tratado, quando ele pode chegar na cafeteria e você não ter um resultado incrível, porque ele não, né, o barista ali naquele momento. Então, é muito valoroso cada xícara de café. Um grão de café pode dar vários sabores, na verdade, então. É isso. Exatamente. Mais pra frente a gente vai falar do projeto do Café Coado na Calcinha. E, por exemplo, ele é um café que tem um perfil ali de mais achocolatado, um perfil mais aveludado, assim. É claro que você não vai tomar esse café e falar, que gosto de chocolate. Não é assim que funciona, né? Existe muita prática, muita técnica, mas é aquele gole que você dá e fala, nossa, lembrei daquele dia que eu comi um chocolate com a minha mãe, tava tão bom. É mais uma lembrança, uma sensação do que um próprio gosto mesmo da fruta ou do chocolate, assim, né? Mas ele tem frutas vermelhas. Esse azedinho aí, isso, provavelmente é das frutas vermelhas. Das frutas vermelhas. Incrível. Morango, quando tem morango, por exemplo, realmente ele tem o azedinho do morango. Eu já descobri sensorial de piqui. Caramba. Meio damasco também é bem comum. É muito comum. Uva passas. Tem coisas que são tão características, cheiros, assim, que você abre o pacote e você já identifica. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Olha, o nosso tempo tá quase acabando, mas não dá pra gente terminar esse programa sem falar, obviamente, do Café Coado na Calcinha. Eu quero muito saber o que é esse projeto, como que vocês apresentaram esse projeto pra sociedade, enfim, me conta a história do Lula, café. deixa eu interromper mais uma vez. Claro. Primeiro, por que esse nome? Esse nome, eu sou atriz de teatro, né? Já trabalhei com muitas companhias aqui. Eu me considero uma pessoa irreverente, as pessoas me consideram engraçada, eu já trabalhei com comédia, enfim. Não me considero comediante, mas eu sou uma pessoa ácida no meu dia a dia, a forma como eu falo. É uma expressão que você não tem como tirar a irreverência da expressão. É engraçado, o nome é engraçado, ele tem uma diversão. Eu adoro humor, colocar humor nas coisas. E amor também. Então ele é uma expressão nacional de como de estruturas que você cria para conquistar alguém. Né? Então a gente está falando aí de uma simpatia, de um feitiço. E a gente quer passar por esse lugar também, mas não só isso. Então ele nasceu numa conversa dentro de um coletivo de artistas que eu trabalho, que é a Selvática. Era um bate-papo entre mulheres e eu coei ali, fiz um cafezinho para todo mundo. A ideia era, enquanto eu fazia esse café, nós íamos falando de algumas temáticas. E na pandemia virou uma live, o Café Coado na Calcinha. Eu mandava o café para a entrevistada, sempre uma figura feminina, e eu fui puxando essa questão da mulher para ele cada vez mais. E eu pensei, já virou live, agora ele tem que ser um pacotinho de café. Eu sou dona do house, o Café Coado na Calcinha tem que ser um café. Mas eu queria que ele tivesse um propósito diferente, um recorte diferente, porque um café especial de qualidade, o house já era. Sim. Aí a gente, nesse meio de tempo, abriram muitas cafeterias, todas com café próprio ou a própria torrefação. Eu falei, não vou lançar mais um café especial, o que ele tem que ter? Aí eu estabeleci que ele teria mulher em toda a cadeia produtiva, do plantio à xícara. E que eu queria colaborar com um projeto que colaborasse e cuidasse de outras mulheres. E eu descobri na época o Coletivo Igualdade Menstrual. Então parte da venda desse café
é revertida para o coletivo Igualdade Menstrual, que transforma isso em produtos de higiene e distribui em escola pública, penitenciárias, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, na periferia. E elas levam um trabalho muito bacana de informação para tentar diminuir a pobreza menstrual, porque informação, falta de informação também significa pobreza. Então não é só o fato de ter evasão escolar, porque elas não conseguem ir para a escola na época do ciclo. A pobreza, ela envolve também a falta de conhecimento do próprio corpo. Então elas dão uma aula sobre o corpo feminino, sobre todas as etapas da mulher, da puberdade, a menopausa. É muito legal o trabalho delas. Que incrível. Nossa, eu só tenho uma palavra para te dizer, e essa palavra é parabéns, porque esse projeto é incrível. Vou falar rapidamente aqui que o meu TCC foi sobre as mulheres no sistema prisional, e foi um podcast também. E a gente foi lá entrevistar elas, e uma das maiores queixas era essa, de é muito ter ruim um pacote para passar o mês, enfim. O que elas recebem, o produto que elas recebem é muito de baixa qualidade, né? Sim. Então o coletivo, com um trabalho de formiguinha, indo semana por semana, elas conseguiram que hoje 70% das mulheres usem o copinho coletor, que tem uma durabilidade de aproximadamente 3 anos, ele é de silicone, o material. Então isso causa um impacto ambiental bem menor também. Então, esse projeto ele já nasceu com essa característica de ser empreendedorismo feminino e de impacto social. Que demais. E de sustentabilidade. De sustentabilidade. Também, que é o que engloba, o Lab Moda vem englobando isso, principalmente nesse ano, né, com marcas que tem a ver com isso. Então, mais uma vez, a House e o Café Quadro na Calcinha também estão puxando esse lado sustentável. É fundamental, assim, que ele viesse, que a gente não viesse só com a House, que a gente conseguisse puxar ele junto e poder falar em algum momento. Não, mas quem sabe numa próxima edição a gente faz um aulão, um workshop mesmo. Com certeza, por favor. A Adri sempre vai falar mais tecnicamente. É importante dizer que a Adri é a barista responsável pela qualidade do café, ela está em contato com a torrefação, e eu fico com um lado mais artístico, mais comercial, mais intuitivo da coisa. Eu faço o café no olho. Eu sempre falo que eu faço de um jeito que você consiga, se você não tiver nada na sua casa, uma colher, água quente, café, vai sair. Agora eu tô sempre com a balança embaixo do braço. No começo o Perri até perguntou o que é isso. O que você tá usando aí? Você é a balança. Até, assim, esse vínculo, né? O House, eu acho que todas as iniciativas que estão aqui, elas seguem o mesmo princípio, porque eu acho que ter uma conversa hoje no começo do dia e aí a gente tratou desse assunto. É um estilo de vida, é um conceito que está na moda autoral, está no café, está nas artes, está na gastronomia. Assim, muitas vezes as pessoas acham que as coisas têm que crescer, as coisas têm que ser cada vez mais rentáveis, cada vez maiores. Mais rápidas. E aqui é uma turma que não. Eu vou repetir isso, que é uma frase que eu gosto bastante. A gente tinha feito em outra ocasião uma conversa com o Alexandre Linhares, e o Alexandre falou assim, era sobre negócio. E ele falou assim, olha, eu tenho uma consultoria de marketing me assessorando. Até me surpreendeu, né? Porque ele está acostumado, ele se auto-intitula um artista da moda. Mas eu falei para ele, tem uma coisa que você nunca vai tirar de mim, que é eu chegar todos os dias aqui na minha loja, eu aperto o botãozinho, vejo aquela porta abrindo, daí eu entro, daí eu passo um café, daí eu estico um tecido em cima da mesa, olho para ele e ele diz para mim, eu quero ser uma camisa. E eu começo a fazer uma camisa. Se você oferecer R$1 milhão para ele, dizendo, eu vou investir na tua empresa, vou acelerar, ele vai dizer não, porque eu quero ver assim, eu estou bem. E eu acho que isso é sustentabilidade, né? Você encontrar esse equilíbrio com você mesmo. Então eu acho que esse é o grande vínculo, né? É um prazer ter elas aqui. Né? A Nina já falou que faz anos que está aqui com a gente, já fazendo várias coisas. É porque aí comunga do mesmo princípio. Demais. Então, mais uma vez, queria agradecer vocês três aqui. E esse pacotinho vai ficar comigo, tá bom? Pode ficar, de presente. Eu queria que vocês passassem Instagram, site, enfim, da House, do Café Quadro, para o pessoal conhecer ainda mais esses trabalhos que são incríveis e necessários aqui. Então, fiquem à vontade, por favor. A gente vende pelo House, então é importante ter o @housecafé. Legal. O @café.quadro na calcinha.
Eu faço muitos reels e alguns conteúdos no meu pessoal, que o meu Instagram pessoal mistura um pouco a empresária e a atriz, que é o @NinaRibasBR, que eu sempre brinco, deita na BR com essa. Muito bom. Dani, se quiser passar. Eu sou a Adriele S. Mello, né? É o perfil mais voltado para a educação do café, mas quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, ali eu sempre dou algumas dicas. E eu acho que é isso. Necessário. Querendo saber mais, a gente dá curso, adora falar, vai lá tomar um café com a gente, que a É a gente minha adora. vez. Sempre que a gente fala de educação, eu entro, assim. Eu gosto bastante de estar educando as pessoas sobre o café, assim. Demais. Legal, demais. obrigada pela participação, gente, pelo convite no caso. A gente né? que agradece a presença de vocês aqui no Lab Moda também. Berri, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você, Lola. Tamo juntos. E é isso. Vamos finalizando por aqui o podcast do Lab Moda 2023 e a gente volta, quem sabe, no ano que vem com mais pra vocês. Até lá, tchau!